Olá, sou Marco Scipione, psicólogo, atuo há quase 10 anos como psicólogo clínico, atendo em consultório. E o objetivo deste canal é compartilhar um pouco da minha experiência profissional, trazer reflexões e aproximar você a psicologia que está no nosso dia a dia. Ontem eu fiz uma pergunta no meu canal no Instagram de qual era o primeiro pensamento que você tinha, né? Ou que quem estava lendo tinha, pensamento ou sentimento em relação à sua mãe. E tive diversas respostas, queria agradecer a todos que participaram. E muito interessante ver, e a minha ideia aqui não é analisar as respostas ou as pessoas que responderam, porque seria algo muito simplista, né? Eu analisar uma resposta. Mas ao ler as respostas, isso me trouxe lembrança algumas questões que surgem muito em consultório, que são os sentimentos em relação aos pais, né? Ou às mães ou os pais, ambos. E eu vejo que normalmente as pessoas tendem a cair em dois extremos, o chamado 8 ou 80, né? Onde a maioria acaba se encontrando em determinadas situações. Em relação a essa pergunta, a tendência é você ter pessoas que acabam idealizando os pais quando lembram deles, memórias positivas, e outras pessoas que acabam tendo uma negativização em relação aos pais, sentimentos negativos, memórias negativas em relação a eles. A minha ideia aqui também não é julgar os pais, eu costumo sempre frisar e reforçar que os nossos pais sempre fizeram o melhor que podiam. Fazer o melhor que podia não necessariamente é o melhor daquele momento, né? Eu vejo que como pai, hoje de uma filha de 4 anos e uma filha de 1 ano, eu vejo quão imperfeito pai eu sou. Desculpa. E também vou vendo que coisas que para mim eram muito importantes em um determinado momento, com o passar dos anos, da experiência, você vai vendo que não necessariamente aquilo era o melhor de fato, né? Então a ideia não é culpabilizar os pais. E reforço novamente, não é analisar as perguntas em si, mas usar essas respostas como um ensejo para a gente trabalhar esse tema. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter em relação aos sentimentos em relação aos nossos pais? Em primeiro, eu vou trabalhar essa idealização. Nós temos essa tendência a idealizar os pais. Por quê? Nosso cérebro, muitas vezes, ele age de uma forma a tentar defender algumas coisas que são importantes. Por exemplo, se os pais são importantes, ou o pai ou a mãe, ele tenta registrar informações que são boas e tenta, vamos dizer assim, negar ou até suprimir informações que são ruins ou negativas para proteger aquela imagem. Então, idealizar vem de ideia, é o que eu crio na minha mente, não necessariamente o que eu crio na minha mente é uma realidade. O problema de idealizar os pais é o quê? Em primeiro lugar, porque eu não trabalho com a realidade, tá? Quando eu idealizo, eu nego uma realidade. Existe pai perfeito, mãe perfeita? Não, não tem. Por mais que você vê que haja esforços nesse sentido, ninguém, humanamente falando, consegue ser um pai perfeito ou uma mãe perfeita. Então, o idealizar, ele tende a nos colocar num lugar de culpabilização. A criança que idealiza os pais tende a se culpar por tudo, porque se o pai ou a mãe é perfeito, ele invariavelmente vai ser a pessoa imperfeita da relação. E nós sabemos que nós também erramos, né? Quando eu idealizo os pais também, outro problema que existe é eu não reconhecer os erros deles. Então, se eu não reconheço o erro que meu pai e minha mãe cometeu em relação à minha vida, eu não me trabalho. Eu não vou mudar algo em relação à minha história. Eu vou acabar mantendo aquilo como algo trancado dentro da minha vida, né?
Outro problema, quando eu não trabalho a realidade da minha história, eu não consigo nem sequer perdoar esse meu pai ou essa minha mãe imperfeita. Porque se ela é perfeita, se eu idealizo essa imagem dessa pessoa, ela não tem defeitos, então todos os erros e falhas que meus pais cometeram comigo, eu não vou ter como trabalhar isso. Ou seja, vou ter um acúmulo emocional, uma carga emocional muito grande que eu vou ficar carregando. Ou seja, se meu pai é perfeito, ou minha mãe é perfeita, então o meu sentimento é errado. Eu não tenho direito de trabalhar ele, porque eu estou sentindo errado, né? Agora, se eu reconheço, não, meus pais erraram, a ideia não é ficar culpando eles, mas é reconhecer, sim, que eles tiveram uma responsabilidade em minha vida, em determinadas coisas que fizeram muito bem e outras não tanto. E aí, quando eu reconheço isso, eu consigo perdoá-los. Reconheço o erro, perdoo e amo. E aí entra um ponto bem importante, porque eu começo a amar alguém real. Então, quando eu estou amando uma ideia, uma idealização, é muito fácil eu amar alguém que é perfeito. Agora, amar alguém que é imperfeito exige mais de mim, né? E isso vai permitir com que eu amadureça. Então, no extremo a idealização, e o outro extremo é que as pessoas que acabam culpando os pais por tudo, né? Tem até a música acho que é Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. E já falava ele, e de fato, né? Tem pessoas, ou nós mesmos, muitas vezes tendemos a culpar nossos pais por algumas coisas em nossas vidas. O fato é que eles tiveram sim responsabilidade, mas não podemos culpar eles por tudo. Eles são responsáveis por nós até uma determinada fase de nossas vidas, né? Até legalmente falando, juridicamente falando, até 16, 18 anos, eles tendem a responder por nós em algumas questões, né? Mas a partir disso, nós temos responsabilidade sobre a nossa própria história. O problema de nós culparmos os nossos pais é que nós acabamos nos isentando da nossa responsabilidade em relação à nossa própria vida. Então, eu me torno um coadjuvante dentro da minha história. Agora, se eu reconheço a minha responsabilidade, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me trabalhar, né? Eu vou ter que mudar, eu vou ter que crescer, eu vou ter que perdoar esses pais, né? Eu costumo trabalhar que, assim, por pior que o teu pai ou tua mãe tenha sido na sua vida, eles têm pelo menos um motivo de você honrá-los ou amá-los, né? Ou ser grato por eles. Se não fosse eles, né? Você não estaria aqui. Então, eles fizeram, né, esse primeiro passo que foi nos gerar. Então, digamos que eles só tivessem feito isso e todo o restante que eles fizeram dentro da tua história foram coisas ruins. Esse seria o primeiro, já seria um fato importante para você amá-los e honrá-los, tá? Eu sei que isso é difícil, quem ouve pela primeira vez muitas vezes não aceita, tem dificuldade em lidar com isso. Por quê? Porque vai ter que trabalhar muito perdão, tá? Perdão vai ser um assunto que em algum momento eu vou trabalhar isso, mas a ideia é que você tome as rédeas dos teus pensamentos e sentimentos, aprenda a trabalhar isso, trabalhar a tua história, porque enquanto você não faz isso, você fica preso ao teu passado. E se você está preso ao teu passado, você não consegue caminhar bem para o teu futuro. Um exemplo que eu gosto de dar é você tentar caminhar para frente olhando para trás. Você não tem eficiência nisso, você muitas vezes até caminha, mas você caminha mal, inseguro, vai caminhar titubeando, vai tropeçar, vai bater em coisas que não precisaria. Agora, quem consegue olhar para frente, você consegue correr, né? Você vê um atleta de ponta, ele olha para frente, ele se concentra, ele quase voa, né? E nós, a mesma coisa. Enquanto nós não resolvemos a nossa história emocional, nós ficamos presos ao nosso passado, tá? A questão e a verdade é que todos nós vivemos bons e maus momentos, e o que eu quero deixar com isso é perguntar o que nós vamos fazer com o que nos foi deixado. Uma sugestão que eu quero dar: com as memórias boas que os nossos pais deixaram, trabalhe a gratidão, reconhecimento, valorização, o orgulho e a esperança
ânimo e alegria. Com as memórias ruins, trabalhe o aprendizado, ressignifique essa sua história e use os erros, as falhas deles como referência para você. Trabalhe a tua mudança, trabalhe também a tua cura e resolução. Se está difícil lidar com isso, busque ajuda, de preferência de um profissional, um psicólogo de confiança. Eu gosto de usar essa frase para nós encerrarmos, dizer que ser humano é ser que sente. Nós nunca vamos deixar de sentir. A diferença é se nós vamos aprender a sentir de maneira correta ou se nós vamos ser reféns das nossas emoções. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque alguém que você acha que irá agregar algum valor a essa pessoa. Muito obrigado, nos vemos em breve.